seja bem-vindo ao Boletim Diário desta sexta-feira, dia 25 de fevereiro. E após a Justiça determinar o fim da greve de policiais civis e penais, os profissionais de segurança pública realizaram uma manifestação em Caratinga. O anúncio do governo do estado de um reajuste de 10% para os servidores não atendeu às expectativas da categoria. Confira as principais reivindicações dos manifestantes. Principalmente a falta de recomposição salarial. Desde 2015 nós estamos sem uma recomposição salarial das perdas inflacionárias. É bom frisar que não é um aumento, é recomposição. Da mesma forma que o salário mínimo é recomposto todo ano, é aumentado todo ano, nosso salário também tem que ser revisado anualmente. Isso, inclusive, está determinado na Constituição e não tem sido cumprido pelo governo Zema. Em 2019 nós começamos uma negociação com ele, onde ele acertou 3 parcelas e o próprio governador vetou 2 parcelas. Então, depois disso já houve revolta, chegou uma pandemia, na qual ele não fez repasse patronal, prejudicando Polícia Militar e Bombeiro Militar no seu plano de saúde durante uma pandemia. Agora ele tentou vincular qualquer negociação de recomposição salarial ao regime de recuperação fiscal, que destrói as carreiras do funcionalismo público no estado de Minas Gerais. E ontem ele deu, após a manifestação do dia 21, com 35 mil servidores na capital mineira, ele teve a coragem de dar uma declaração de que daria 10% de um percentual de 50,75% de defasagem, sendo que ele deu até uma recomposição que era melhor para outros servidores do que para a segurança pública, que é justamente quem está se manifestando por ser a classe mais prejudicada sem recomposição. Cássio, vocês têm tentado um diálogo com o governador Romeu Zema? Como que está essa situação? O governador Romeu Zema ele fica vivo de redes sociais. Enquanto ele fala para a população que está com o diálogo aberto, na verdade isso é uma grande mentira. Ele não tem recebido os deputados, nem os presidentes de associações, que são quem tem os anseios da tropa para poder reconduzir a ele. Entendeu? É um governo completamente totalitário, ele não se olha para ninguém, ele pega o que ele pensa apenas e aplica. Entendeu? Ele está querendo recompor 10% porque foi a inflação de 2020 para 2021. Só que a nossa perda inflacionária vem desde 2015, não é apenas a de 2020 e 2021. A categoria não vai aceitar os 10%, não é isso, Cássio? De forma nenhuma, entendeu? Não será aceito esses 10%. Esses 10% é um deboche frente ao que foi pedido ao governador. E é importante frisar também, Cássio, que o movimento que vocês estão fazendo está dentro da legalidade. Exatamente. Alguns aí estavam questionando, falando de greve, não é um movimento grevista, é um movimento de estrita legalidade. Nós estamos simplesmente aplicando a lei em seu rigor. Nós não vamos sair com viaturas com pneus carecas, viaturas com problemas em volante, com folga em volante, falta de cinto, entendeu? Coisas que nós fingimos, fazíamos vista grossa para poder atender melhor a população, entendeu? Não vamos usar celulares particulares para poder comunicar com o quartel, porque isso aí eram coisas que nós fazíamos além do que poderíamos fazer, entendeu? Que nunca foi reconhecido e que agora nós estamos mostrando para a população o quanto nós fazemos para poder melhorar o serviço sem depender do governo. Cássio, diante dessa mobilização, como que está o atendimento por parte das instituições de segurança pública aqui em Caratinga? Os atendimentos continuam o mesmo, entendeu? Vai ter algum impacto sim de diminuição do número de ocorrência devido a essa questão de que nós não estamos usando mais viaturas com problemas, outras situações. Mas a população não vai deixar de ser atendida, vai continuar sendo atendida. Cássio, a Justiça determinou então o fim desse movimento para policiais civis e penais com a multa de 100 mil por dia. Como é que vai ficar a partir de agora, diante dessa determinação? Na verdade, o que a Justiça determinou foi o fim da paralisação. Só que a Justiça está muito enganada porque não está havendo paralisação. Entendeu? O que está havendo é um movimento de estrita legalidade. Então eles não têm como, com a decisão, nos obrigar a infringir a lei. Nós estamos simplesmente aplicando a lei. Essa decisão aí não tem... Quanto a isso, não fala sobre esse assunto. Então é uma decisão praticamente sem efeito nem prático nenhum. Viu, está fazendo atendimento de forma reduzida. Isso é uma forma da gente mostrar a nossa manifestação em relação à insatisfação, de nós das forças de segurança pública em questão ao governador de Minas. Mas não vamos deixar o serviço parar, nós temos o compromisso com a população. Então aquelas coisas mais graves, principalmente flagrante, na questão da DEAN, que é a Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher, os serviços não estão parados. Aqueles serviços que podem ser feitos sob a supervisão na internet da Delegacia Virtual, eles vão ser direcionados para que essas pessoas possam fazê-lo através da internet.
E aí a gente quer deixar bem claro que a gente não está fazendo uma greve, até porque isso é impedido para a gente, mas nós estamos manifestando para demonstrar a nossa insatisfação pela forma que o governador de Minas Gerais tem feito com nós da segurança pública. Eu já fui secretário de Educação, eu posso dar o exemplo que na época eu dizia que eu era o menor de todos, porque a gente, enquanto está ocupando um cargo público, a gente está de passagem, mas os servidores não. E é isso que a sociedade precisa entender. A forma de tratar o servidor público, ela é diferente, infelizmente, da forma que muitos empresários tratam os seus servidores na iniciativa privada, aonde quando o servidor não está satisfeito, ele simplesmente manda a pessoa embora e contrata outro a um valor a menos. No serviço público não, a gente precisa ter o trato. E é isso que nós estamos esperando do governador, que abra de fato o diálogo, porque quando a secretária vem falar que 10% é o máximo que se pode dar, até pela questão da responsabilidade fiscal, eu digo que se de fato isso acontecesse, se de fato isso fosse verdadeiro, nada impediria o governador de poder estar conversando com as classes sindicais, e isso não aconteceu. E a gente percebe também que a estratégia utilizada é uma forma de jogar servidor contra outro servidor. E a gente não quer, em momento nenhum, que haja essa desunião. Então nós simplesmente, da Força de Segurança Pública, estamos cobrando aquele compromisso que foi feito pelo governador, assinado em ata, e que depois ele simplesmente vetou e não quer conversar com a gente. Diego, vocês não vão aceitar os 10%, é isso? Isso com certeza a gente não vai. Hoje está sendo feita uma manifestação lá na cidade administrativa e a gente espera que essa manifestação, inclusive já com data marcada para que o interior de Minas possa comparecer a Belo Horizonte para o dia 9 de março, a gente acredita e quer, com essa manifestação, sensibilizar o governador para que ele volte o diálogo com as Forças de Segurança Pública. As atividades estão sendo suspensas devido à manifestação que começou a ocorrer no dia 21 da Segurança Pública, e a gente, atendendo ao apelo do nosso sindicato, a gente optou por estar suspendendo as atividades que a gente via que não era essencial, não que não sejam essenciais, mas para poder fazer tudo é necessário uma supremacia de força, um mínimo de contingente para que a gente possa desenvolver todas as atividades, e o Estado não oferece isso para nós, e a gente optou por estar suspendendo isso como forma de estar chamando a atenção do governo para a segurança pública sobre aquilo que tange a questão de recomposição salarial, porque a gente perdeu bastante o poder de compra durante esse período de pandemia. A gente sabe que no ano passado teve uma inflação que corroeu todos os salários por volta de 10%. O governador assinou em ata um acordo com a segurança pública, dando um reajuste para a categoria de 3 parcelas. Ele não cumpriu com esse acordo, ele deu somente uma parcela. Então todo o movimento ele está em torno disso, da gente buscar o diálogo com o governo para que ele cumpra aquilo que foi acordado em ata. Robert, o que mudou no presídio de Caratinga em relação a essa manifestação? Teve alguma diferença no atendimento à população? Explica pra gente. Sim, como tudo que a gente precisa fazer dentro do presídio precisa de uma supremacia de força, e o Estado não oferece isso para nós, a gente optou por estar suspendendo atendimentos a advogado, visita íntima, que são coisas, o preso tem direito a isso, só que se não haver um contingente mínimo para que possa ser feito isso, não tem como a gente executar essas tarefas. Então, aquilo que é demanda do judiciário, nós continuamos cumprindo. Aquilo que é de urgência e emergência no que tange escolta está sendo cumprido conforme lei, e nada do que está sendo feito não está em desacordo com a lei. Nós não estamos em greve, nós suspendemos esses atendimentos devido à falta de contingente. Em relação a essa situação que a Justiça determinou o fim da greve dos policiais civis e policiais penais e impôs uma multa diária de 100 mil aos sindicatos em caso de desobediência, como é que fica essa situação? Qual o parecer de vocês sobre isso? A gente sabe que na Constituição a greve é um direito. Então, o que foi determinado pela própria Justiça, ela está em desacordo com a própria Justiça, está em desacordo com a própria lei. E nós não estamos descumprindo nada. Nós suspendemos algumas atividades devido à falta de contingente, e isso não é uma greve. Tem que ficar claro que não é uma greve.
apesar de o STF já ter determinado que nós não temos direito de greve, apesar de a lei determinar que nós temos direito, nós não estamos em greve. Nós fizemos um chamamento para os nossos membros da segurança pública, das forças de segurança, Polícia Penal, Bombeiro Militar, Polícia Militar, os agentes socioeducativos, os nossos co-irmãos da Polícia Civil, para a gente fazer uma movimentação durante esse horário, que agora também em Belo Horizonte, na cidade administrativa, está tendo também uma movimentação por parte dos nossos representantes, dos nossos deputados, de boa parte do nosso efetivo da capital. A gente fez esse chamamento para a família da segurança pública, para a gente levar para a sociedade que o nosso movimento é reivindicatório. Por enquanto não trata-se de greve, nós estamos preocupados com a forma que o governador está nos tratando, a forma que a gente vai chegar até o dia 9 de março. Até o dia 9 de março. A Polícia Militar é vedada pela Constituição a sindicalização, a greve, por parte da Polícia Militar não exige, a população não está sendo prejudicada e creio por nenhum outro membro, nenhuma das forças de segurança. O que a gente está reivindicando, já desde 2014 que a gente estava vindo trabalhando, pedindo a nossa recomposição inflacionária. Em 2019, a gente sentou com o governador, ele recebeu as comissões dos nossos representantes. A gente fez para ele uma reivindicação que dava acima de 40% da reposição inflacionária. Ele sentou, ele nos propôs dividir em 3 parcelas, 13% a partir de 2020, 12% em 2021 e os outros 12% a partir de 2022. No entanto, ele vetou, ele mandou para a Assembleia aprovou. Quando chegou para ele, ele vetou a nossa recomposição inflacionária e nos limitou, nos dando apenas os 13%. Veio surgindo a insatisfação, o funcionário público foi perdendo o poder de compra. Agora voltamos a reivindicar ele. Dia 21, tivemos uma grande manifestação em Belo Horizonte. No dia 22, ele apresentou uma proposta de irrisórios 10%, que causou certa indignação por parte do funcionalismo. Em relação à Polícia Militar, como está sendo o atendimento à população? O atendimento à população continua normal. A Polícia Militar não faz greve, ela é vedada da Constituição. Somos responsáveis, sabemos da nossa relevância para a sociedade mineira. A sociedade mineira não tem nada a ver com o descaso de segurança pública por parte do nosso governador. Se hoje temos investimento na segurança pública do Estado de Minas, muito se deve aos nossos representantes, até mesmo nossos políticos locais, do governo federal. Se a gente for verificar a questão dos nossos equipamentos, das nossas viaturas, elas não estão sendo geridas por parte do Estado. Trata-se de verbas parlamentares, da Assembleia Legislativa, da Câmara Federal, dos nossos deputados que estão nos mantendo dessa forma. O básico que o nosso governador poderia nos manter é o nosso salário, que está defasado, e ele persiste por assessoria, não acredito que seja por mau caratismo ou por má fé, a ouvir a assessoria dele, que trata o funcionalismo público com uma certa vilania, o que não existe por parte de nenhuma das forças de segurança. Oliveira, vocês deixaram claro aqui que este é apenas uma mobilização para conscientizar o governo para que ele cumpra esse acordo que até então não foi totalmente cumprido. Mas há possibilidade da deflagração de uma greve por causa dessa situação? Esse risco, ele é real, ele existe, por parte já por todos os órgãos de segurança. Dia 9 será um dia D para a decisão. Se hoje a Polícia Militar está vedada a greve, mas quem garante que a partir do dia 9, da forma que o governador está conduzindo o processo com as forças de segurança, quem garante que a partir do dia 9 não pode perder todas as forças de segurança passam a entrar de greve, como aconteceu em 97. Em 97 participei do movimento reivindicatório também. Aconteceu exatamente isso. Também éramos proibidos, mas nós fomos colocados numa situação que não nos restou outra coisa a não ser partir para aquele embate aí, divisão que tivemos à época.
Oliveira, só para esclarecer para a população, o salário mínimo ele aumenta todo ano, mas o da polícia e dos servidores, né, não aumenta, né, está defasado. Para o pessoal entender isso. Se você for pegar o aumento do salário mínimo de 2014, que ele era R$ 720, para o salário mínimo que é hoje R$ 1.220, você vai ver que ele tem um ganho real, um aumento real de mais de 50% aí do poder de compra dele. Em contrapartida, o salário do funcionalismo público está, ao contrário, ele está decrescendo. Já vi, se você vai pegar o índice inflacionário de 2021, ele bateu na casa dos 10%. O salário mínimo ele foi reposto, as perdas, justamente. O salário mínimo é pouco? É pouco. Mas se ele não tivesse tendo essas reposições no salário mínimo, o nosso salário daqui a pouco a gente vai estar quase que equiparando ao salário mínimo, se a gente não reagir, se a gente não reivindicar, se a gente não lutar pelos nossos direitos legais. E até o fechamento deste boletim não havia um acordo entre Estado e profissionais de segurança pública. E agora, mudando de assunto, vamos falar a respeito da Operação Carnaval, realizada pela Polícia Rodoviária Federal, que teve início nesta sexta-feira e segue até a próxima quarta-feira, dia 2 de março. O inspetor Fernando César traz os detalhes dos trabalhos que estão sendo realizados pela PRF. A operação começou hoje às 0 horas, vai até o dia 2, às 24 horas, né? E o foco da operação será principalmente o consumo de bebida alcoólica, fiscalizações de alcoolemia, ultrapassagens indevidas e motocicletas nos perímetros urbanos dos municípios, porque são locais onde ocorrem muitos acidentes envolvendo esses veículos. Além disso, apesar do rigor da lei seca, muitos motoristas ainda insistem. Não é difícil flagrar motorista aí misturando álcool e direção, não é isso? Infelizmente a gente ainda tem constatado isso, né, nas fiscalizações, em operações, mas a polícia está aí justamente para coibir essa prática e orientamos que não façam isso, não só por causa da ação da polícia, mas principalmente pela segurança, né, porque beber, pegar o veículo e vir para a estrada vai dar problema, como tem acontecido, né, ainda alguns acidentes onde existe indício de bebida alcoólica. Quais são as penalidades para quem é flagrado dirigindo sob efeito de álcool? Olha, as penalidades elas variam, dependendo da quantidade que o aparelho medir, pode ser somente uma medida administrativa, o condutor será autuado, deverá apresentar um motorista habilitado e é liberado. Se a medição passar de um certo limite, ele vai ser autuado e vai ser conduzido, preso em flagrante para a delegacia. Nestes próximos dias haverá aí um aumento do fluxo de veículos nas rodovias federais, principalmente para quem vai em direção ao litoral. Quais são as orientações da PRF para quem vai pegar a estrada aí nesses próximos dias, Fernando? A gente espera aí um aumento de trânsito nesses dias, o pessoal que vai para a região da Bahia, o pessoal que vai para a região do Espírito Santo. As dicas que nós damos são aquelas relacionadas à segurança, né? Cuidado, vá com atenção, redobre a sua atenção ao passar pelos perímetros urbanos, espere congestionamentos, né? Nós temos vivido um momento de muitas chuvas na região, alguns lugares a pista não está boa, né? Quem está indo para a região ali de Belo Horizonte principalmente, temos pista fechada ali em Abricampo, quem for pela 381 tem também lá perto de Nova Era um desvio, então tudo isso o motorista deve colocar no seu planejamento, ir com atenção, devagar, observando bastante, né, a situação ali do trânsito. Se chover, diminua a velocidade, vá com bastante prudência para que a viagem seja uma viagem tranquila. Bom, Fernando, só para esclarecer um assunto que ainda gera dúvida por parte dos condutores, a questão do uso do farol é obrigatório? Explica para a gente qual é a resolução e as penalidades. O uso do farol nos perímetros urbanos hoje está liberado, né? Mas na rodovia, saiu dos perímetros urbanos, o condutor deve estar com o farol ligado. A questão do farol é a questão principal, a visibilidade, principalmente para pedestres, porque muitas vezes, dependendo do horário do dia, principalmente ao entardecer, a visibilidade cai bastante, então o uso do farol é muito importante para alertar tanto os motoristas que vão em sentido contrário, como os pedestres que estão transitando ali à margem da rodovia.
Falando em chuvas, há algum trecho aqui da nossa região que corre o risco de ser interditado? Como é que está a situação do fluxo de carros aqui na nossa região, na área da PRF? Olha, na nossa região, vocês sabem muito bem, existem vários pontos com algumas quedas de barreira, mas a princípio não existe nenhum lugar aqui na nossa região onde nós esperamos uma interdição. Logicamente, tudo vai depender das chuvas, né? Se caírem chuvas muito fortes, a gente não tem como prever isso, mas até o momento as coisas estão dentro de uma normalidade aí. Fernando César, é importante lembrar também que haverá restrição de tráfego aí para veículos pesados, não é isso? Isso, os veículos pesados, a gente não fala veículos pesados, né? A gente fala veículos com dimensões excedentes, portadores de licença especial de trânsito. São os veículos com excesso de comprimento, excesso de largura, eles não vão poder circular em certos horários, já está isso nas redes sociais da PRF, nas mídias sociais, as pessoas podem pesquisar, principalmente os caminhoneiros aí, e a maioria deles já sabe, porque essa divulgação ela é feita com bastante antecedência, desde o ano passado já está divulgado essas restrições para esses veículos de grande porte. E o principal objetivo desta operação é a redução de acidentes nas rodovias. É importante que os condutores respeitem a sinalização para evitar aí algum tipo de acidente. É fundamental, né? Respeitar a sinalização, não ultrapassar em locais que não pode, observar a faixa contínua, né? A sinalização de excesso de velocidade. E a gente sempre alerta nessas entrevistas, nesses momentos antes de feriados, que os motoristas observem os perímetros urbanos, porque os maiores índices de acidentes que nós temos registrados são nos perímetros urbanos, devido à travessia de pedestre, motocicleta, né, as pessoas saindo de um bairro indo para o outro, cruzando a pista. Então, observe ao passar pelos perímetros urbanos, vá com atenção. Fica o recado, então, não somente para quem pretende viajar, mas para os que vão deslocar para passeios mais próximos, responsabilidade no trânsito para que possamos ter um feriado tranquilo. E agora, falando sobre Covid-19, você vai conferir os números do boletim epidemiológico desta sexta-feira. 12.450 total de casos confirmados, dos quais 151 seguem em acompanhamento. 11.972 pacientes já foram considerados recuperados para a doença e o acumulado de 327 óbitos confirmados desde o início da pandemia. E na edição deste sábado do Diário de Caratinga, uma reportagem sobre os 75 anos do Rotary Clube Caratinga e ainda uma reportagem a respeito das inscrições para o Parlamento Jovem Mineiro, uma parceria da Assembleia Legislativa de Minas Gerais com a Câmara de Vereadores de Caratinga. Fica então o nosso recado, desejamos um excelente feriado para todos e lembrando que o que acontecer de importante em Caratinga e região você confere em nossas redes sociais. Até as próximas notícias.